Olá, Olá, Larissa, boa tarde, tudo bem? tudo bom? Boa tarde. Olha, já são 4h31, já estamos aqui ao vivo com o pessoal tá entrando aí para participar, né, da nossa live. Um Legal. pouquinho atrasado, vamos esperar só mais alguns segundinhos para a gente começar, né? Claro, claro, E sim. aí a Vamos gente sim. vai contar tudo sobre o método montessoriano para o nosso público, para o nosso pessoal. Legal, vamos sim. Aproveitar até, né, Leandro, falar para quem já está aí ao vivo, né? Clicar aqui no aviãozinho e compartilhar essa live, né? Se você conhece alguém que tem interesse sobre esse tema, que quer saber mais, enfim, aproveitar para compartilhar o vídeo e já chamar o pessoal para estar ao vivo aqui com a gente, né? Exatamente. Inclusive todo mundo que tem criança, né, pequena aí, que está na fase de desenvolvimento, que pode usar o método, acho que é sempre bom a gente estar compartilhando novas formas, né, de aprendizagem, de crescimento, de evolução. Acho que é sempre bom a gente estar trazendo isso para todo mundo ter acesso, né? Isso acho muito importante, né? Eu sou pai também, né? Eu tenho um filho de 7 anos, você também é Legal. mãe, então a gente está sempre aí querendo o melhor para os nossos filhos, né? É verdade, é verdade. E é bacana, né, Legal. quando a gente tem esse apoio externo também, né, de pessoas que ajudam, porque às vezes a gente chama tanto, assim, os amigos, enfim, na roda de conversa fala de tantas coisas, e quando é para falar de uma boa nova, de algo bacana que pode ajudar as crianças, né, e consequentemente nos ajudarmos, né, nessa tarefa aí de ser Uhum. pai, de ser mãe, às vezes a gente acaba não falando, né? Então é bacana isso também, compartilhar, enfim, conhecimentos, né? Exato. Bom, gente, então vamos lá, vamos começar, né? Só para me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou o Leandro Varela, eu sou fundador da Casa Tema, né? A Casa Tema fez 10 anos este ano. Só para vocês conhecerem um pouquinho, né? A Casa Tema surgiu de um projeto de faculdade, na verdade de um MBA que eu fiz com meu sócio. E aí do MBA, do projeto lá, das aulas de empreendedorismo, nós fizemos e no final, depois de 4 anos, a gente abriu a empresa que se desenvolveu muito na temática do infantil, né? E a gente começou a virar especialista nesse tema, estudamos bastante para poder atingir o que os pais procuravam para o quarto infantil, né? Então a gente procurou sempre ter um olhar no cliente para trazer o que o cliente está precisando para dentro de casa. E em 2016 nós tivemos o primeiro contato com o Montessori. E Hum. aí a gente resolveu, puxa, a gente precisa fazer alguma coisa que isso aqui é super legal, super interessante para as crianças. E aí foi quando nós lançamos nossa primeira caminha Montessoriano. E hoje, né, você olha no site, tem uma categoria, né, específica para Montessoriano, porque é um método assim muito, assim, a gente considera muito importante para a fase de aprendizagem das crianças e todo mundo que tem interesse, eu acho super importante conhecer se possível, ajudar as crianças nesse sentido. Então, aí um pouquinho de mim, um pouquinho da Casa Tema, né? E, Larissa, poderia apresentar um pouquinho você para a gente começar a live? Tá certo. Bom, eu me chamo Larissa Cerqueira, eu sou mamãe de dois pequenos, de um menino de 8 e uma menina de 5 anos. Sou pedagoga especialista no método Montessori e desde que eu conheci o método, né, foi uma virada de chave assim na minha vida. Eu já trabalhava, né, em outras áreas antes, muito na área comercial também, em gestão de escolas, de franquias, enfim. Mas depois que eu conheci o método através de uma escola Montessori mesmo, enfim, eu falei, nossa, isso é muito diferente, e isso é incrível. Eu quero entender mais sobre isso. Aí desde então fui começando a fazer uma transição de carreira mesmo, né? Isso tem mais ou menos Uhum. uns 5 anos. E Montessori, assim, hoje vem com uma filosofia de vida mesmo, né? Daí que surgiu o Instagram, o projeto Viver Montessori, com o intuito de desmistificar o que que é esse método, né? Que no Brasil ainda, assim, ainda é bem difícil de você entender de fato o que que é, né? Uhum. Então, esse é o papel hoje, é a ideia do Viver Montessori. Trazer isso para o dia a dia das pessoas de forma prática. E eu adorei quando você, Leandro, vocês, né, trouxeram esse intuito de trazer para os clientes da Casa Tema o que que é o método e tudo mais, enfim. Acho que é algo que vai agregar muito para quem já tem uma caminha Montessori, para quem pensa em montar o quarto aí inspirado no método Montessori, enfim. Terão Uhum. muitos benefícios, né? Bacana, legal. Bom, eu separei algumas perguntas aqui para a gente conhecer um pouco mais, né? A gente sabe que o método Montessori é um método muito complexo,
né, a pedagoga lá, eu acho que na década de 50, né, desenvolveu isso observando as crianças, né? Então, assim, fala um pouquinho, Larissa, como surgiu o método para as pessoas entenderem um conceito por trás. Isso. Então, a Maria Montessori, né, uma italiana, né, ela começou, na verdade, nessa atuação aí, não era ainda focando nas crianças. Ela foi estudar medicina, né, na Itália, foi mais ou menos a terceira mulher a se formar em medicina na Itália. E aí, dentro da faculdade de medicina, ela assim, começou a se interessar muito pela psiquiatria, né, pela psicologia, porque ela gostava de lidar com já não só com uma pessoa já doente, sabe? Ela olhava para as doenças, digamos assim, e pensava, o que a gente pode fazer antes disso acontecer, digamos assim. Eu queria tratar das pessoas vivas, enfim. Então, o estudo da mente, ela se enveredou por esse caminho. Sei que naquela época, os manicômios, né, como eram antigamente, ficavam todos juntos, homens, mulheres, crianças, todo mundo junto, e não tinha, assim, nenhuma chance, né, de uma pessoa se desenvolver ali. Então, quando ela Uhum, começa nessa área da psicologia e vai nos primeiros manicômios, ela observa que as crianças estavam muitas vezes algemadas nas macas, né, num ambiente úmido, elas não tinham nada, nada assim, nenhuma chance para se desenvolver. Então a primeira reação dela não, vamos junto com a primeira reação dela foi em tirar essas crianças daí. Então ela começa a partir daí a observar que essas crianças elas não tinham dignidade alguma, digamos assim, porque elas não tinham tido em nenhum momento alguém que ajudasse, alguém que tivesse pensado nelas, sabe? Então ela começa a observar uhum, que muitas das dificuldades delas, dessas crianças, eram não só tanto de higiene, mas muito mais pedagógicas. Ela percebeu que quando essas crianças a elas era ofertado, né, um mínimo de ação, de olhar para esse ambiente, tipo, de ensinar a lavar a mão, a suar o nariz, que seja. Porque, assim, pasmem, o termo da época, essas crianças que eram jogadas nesses manicômios, eram, né, crianças ditas retardadas. Então, elas ficavam ali para marginalizadas da sociedade. Então, quando ela observa isso, que quando ela mudava alguns pontos do ambiente dessa criança, né, tanto ambiente físico quanto mesmo de postura com essa criança, isso era o principal. Essas uhum, crianças tinham uma melhora, assim, ela era incrível. Tanto é, Leandro, vou até deixar um dever de casa aí. uhum, Para quem tiver mais interesse em conhecer, através de um filme, né? Tem o filme da vida Montessori, ele tem algumas coisas fantasiosas, porque é um filme, mas dá para a gente entender meio que na essência o porquê que surgiu e a indignação que ela teve, sabe? Quando ela se depara com essa cena dessas crianças em condições completamente inóspitas. Ele se chama Montessori, una vita per i bambini. Daí a gente tem esse filme, lá no link da bio do Viver Montessori, tem uma pasta que chama Presente para Você. Daí lá dentro tem o filme da Montessori e ela traz essa cena e traz essa indignação dela. Então ele surgiu a partir dessa médica que depois vai estudar psicologia, pedagogia, enfim, ela estuda muito e ela parte da criança. E começou com uhum, crianças assim, ditas retardadas, né? E para te ter ideia, assim, finalizando esse gancho desse surgimento, quando Montessori muda esse ambiente dessas crianças, ela começa a ofertar coisas boas para o desenvolvimento, que para hoje, para a gente é normal, mas que para a época não existia. Ela pega essas crianças e leva para fazer uma prova, né? Porque os pais pediram para ensinar essas crianças a ler e escrever. E essa prova, dadas as devidas proporções do dia a dia de hoje, é como se fosse uma prova para avaliar essas crianças, o quanto as crianças sabiam fazer. Vamos supor, tipo o ENAD que a gente faz na época da faculdade, algo assim. E olha só o uhum, que aconteceu. Pasme, assim, para surpresa de todo mundo, da Montessori não, mas até do Ministro da Educação da Itália, da época, enfim. Essas crianças dela, ditas retardadas, elas têm notas iguais ou às vezes até um pouco superior, ditas das crianças normais da época, para você ter ideia. Do tanto que ela causou uma revolução mesmo uhum, nessa educação. E isso é a primeira revolução, né? Depois ela causa outras uhum. que a gente pode ir falando depois aí no decorrer da live. Então surge aí dela observar essas crianças, entendeu? Tá, e só pegando um gancho no que você está falando, as escolas montessorianas, né, elas não têm provas, né? O aluno não é avaliado no método que a gente conhece hoje, que é justamente ali, tem que tirar nota e tal. Eles deixam as escolas, assim, você pode complementar que você é especialista, eu só tô, pelo que eu li, pelo que eu vi, né, elas não... a criança ela tem uma grande autonomia para fazer o que ela quer,
para ela se autodesenvolver. Então, essa questão da escola aplicando o método e a criança olhando para a aptidão dela própria ali, ela se autodesenvolvendo, que é uma questão assim, fantástica, né, que o método traz, não é isso? Fantástico. Porque assim, na escola, quando você fala desse ponto das avaliações, qual foi a nossa história? Exatamente isso. Você estudava alguns capítulos porque você sabia que você ia ser quantificado, né? Um número iria dizer se você sabe ou não aquele conhecimento. Se naquele dia você teve dor de cabeça, você ficou nervoso, enfim, N situações que a gente sabe que acontece, vai inviabilizar ali uma boa nota na tua, né? Então, um coeficiente. Então, o que a Montessori vê? Que a gente não pode avaliar essa criança ou o conhecimento dela só naquele dia, naquele momento. Então, a avaliação nas escolas montessorianas, ela é qualitativa, ela é feita de forma individual. Então, cada criança, ela tem, obviamente, bases em que ela é avaliada, mas ela não é numa mesma hora para todo mundo através de uma única forma. Vamos supor, o Leandro se dá super bem escrevendo, enfim, né? Ah, mas a Larissa já é mais mão, assim, ela tem que fazer as coisas, ou ela vai falar, enfim. Cada um de nós temos múltiplas, né, inteligências. Então, é ainda um absurdo nós sermos todos avaliados de uma mesma maneira, né? Ninguém é igual. Então, por que a avaliação tem que ser para todo mundo da mesma maneira? Então, ela percebe isso e as escolas, assim, montessorianas têm um modelo de avaliação completamente diferente do que só nota, só naquele dia. Legal. Bom, mais um ponto agora, antes da gente entrar naquela questão do quarto, dos móveis, do que a gente consegue fazer dentro de casa para ajudar as crianças. Antes disso, eu queria colocar o seguinte ponto. Quais são esses pilares, os principais pilares do método Montessori? E se todos eles são aplicados assim, para o nosso dia a dia ou não? Ou tem coisa que a gente não precisa utilizar? O que você diz, Larissa, sobre isso? Isso, e até pegando o gancho do que você falou, né, no ponto que você colocou sobre desenvolver, né, sobre esse autodesenvolvimento. Como você colocou, nas escolas, essas crianças têm essa liberdade de ir mais de acordo com as aptidões internas dela. Isso vai totalmente ao encontro dos pilares. Seria o total mais ou menos 6 pilares do método Montessori. O primeiro é justamente a autoeducação, que é o quê? Nós acreditamos, né, que a criança ela tem capacidade de se desenvolver, de aprender sozinha, fazer sozinha muitas coisas, desde que ela tenha um ambiente preparado, desde que ela tenha um adulto que está atento a isso, né? Puxa, se eu estou vendo que o meu filho quer aprender a se trocar, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar as coisas ao alcance dele, eu tenho que ajudar nesse processo. Então, essa autoeducação é isso, eu acreditar que essa natureza da criança de querer descobrir, de querer conhecer o mundo, desbravar o mundo, ela consegue aprender muitas coisas por conta desse instinto dela. Seria a autoeducação. Depois a gente vem a educação como ciência. O que é olhar para essa educação como ciência? Vamos lembrar ali do cientista. O que o cientista faz quando ele está lá, né, diante do microscópio, olhando aquela célula? Ele prepara aquele ambiente para aquela célula, coloca ela na lâmina e ele observa essa ali. Ele faz testes, né? E se eu colocar essa substância? O que vai acontecer? Se eu colocar isso? Então, quando ela fala para a gente olhar a educação como ciência dos nossos filhos, no nosso dia a dia, é isso. Tal qual um cientista, eu vou olhar para o meu filho e ao invés de eu já reagir, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, eu dou um passo para trás. Vamos supor, no momento de uma birra aí, de um desespero emocional. Ao invés de eu ficar olhando só para aquele momento, puxa, ele tá ali chorando, tá acontecendo isso, eu tô com vergonha porque as pessoas estão olhando para mim, todo aquele turbilhão. Calma, vamos olhar para esse momento com mais tranquilidade. Será que ele comeu? Será que ele não tá com sono, não tá com fome? Eu olho para aquela situação e eu tento entender, eu traço hipóteses acerca daquilo, entendeu? Então, quando eu olho para a educação do meu filho dessa maneira, é assim, eu testo, eu estudo, eu vou, eu volto. Isso é educação como ciência. Depois a gente vem o pilar da educação cósmica, que é um dos pilares assim que eu, Larissa, acho assim, um dos mais incríveis, né? Foi um dos últimos que a Montessori, inclusive, teoriza, né? É o seguinte, é a gente entender e ensinar para a criança que tudo está interconectado, né? Que ela faz parte desse cosmo. O que é esse cosmo? É esse universo. E dentro desse universo... Qual o papel da criança no mundo dela, né? Ali Isso inserida mesmo. naquilo, né?
Isso mesmo, cada um de nós temos um papel diante de toda essa criação, digamos assim. A formiga tem o papel de arear a terra para que depois nasça aquela árvore frondosa, né? Para que a chuva aconteça, existe todo então todos nós fazemos parte desse ecossistema. Então lá na frente, isso, quando a gente pensa no método Montessori para adolescência, digamos assim, a partir dos 6 anos, que seja já, ela vai desmembrar isso como esse papel cósmico que você colocou. Cada um tem um papel. Qual é o meu? Então, desde pequeno, eu posso ensinar isso para a criança, observando a natureza, observando que tudo tem algo para acontecer, tudo tem um porquê, né? Depois a gente vem para os outros pilares mais ativos do método, que seria, né, o ambiente preparado, que é um que a gente vai falar muito aqui, né, Leandro? Que é isso, esse ambiente físico de você deixar as coisas ao alcance da criança, né? A Montessori dizia que a gente tem duas opções. Ou nós abaixamos o mundo, que é o quê? Como geralmente nas escolas ou numa área kids, por exemplo, você tem tudo baixinho, né? Pia baixinha, mesa baixinha, tudo pequenininho. Ou nós elevamos esse chão, que seria o quê? Nós elevarmos através de um banquinho, de uma escada segura, de uma torre de aprendizagem, um exemplo. Nem sempre talvez eu possa instalar todo um móvel de banheiro baixinho, vamos supor, a pia baixinha, tudo baixinho na minha casa. Opa, mas eu posso elevar o chão, eu posso colocar uma cadeira, um banco, enfim. Então esse ambiente preparado, ele está incluído esse ambiente físico e também, já puxando o gancho para outro pilar, o adulto, que é o adulto preparado. Esse ambiente físico faz parte também, essa pessoa que está ali junto, esse adulto, será que ele está permitindo e encorajando essa ação dessa criança? Será que ele preparou esse ambiente antes? Né? Aí você imagina, todos esses pilares aí, né, alinhados, digamos assim, ou em vista, né? A autoeducação, a educação cósmica, a educação como ciência, o ambiente preparado, o adulto, né, ali em busca de entender as necessidades dessa criança, tem mais chance de combinar com o quê? Com uma criança mais equilibrada. Aí, o ponto, criança equilibrada, você ouve, será que é uma criança zen, que, enfim, não chora, não faz birra? Não é isso. Uma criança equilibrada é uma criança que ela tem, quando ela tem essas necessidades dela, né? Quando ela tem alguém que está tentando entender quais são as necessidades dela. Veja bem, ela não fala assim para você saber qual que é a necessidade da criança. Mas se é um adulto, né, um cuidador, um pai, mãe, professor, enfim, tio, tia, e você está tentando entender o que essa tua criança precisa. Se ela tá no dia a dia dela, em que ela tem alguém que tenta entender, que tenta ajudar, ela tem mais chance, né, de se sentir equilibrada, de se sentir percebida, de se sentir ouvida. Como que ela vai se sentir equilibrada se ela não consegue lavar a mão? Se ela não consegue, se ela não tem acesso a nada, né? Se ela não pode disso, fazer né? nada, se ela não pode fazer nada. Você imagina, você tá num ambiente de trabalho, você tem um chefe, né? Vamos lá fazer um chefe aí que um dia assim, você sabe que aquele chefe, se você olha pro lado, ele já tá te olhando ali. Se você, enfim, parece que ele só tá esperando o teu erro, né? Assim, inquisitório mesmo. É a mesma coisa em casa. Às vezes, se a gente não perceber, nós podemos acabar sendo o chefe dos nossos filhos, assim. Não deixando fazer nada, no sentido negativo mesmo. Poxa, ele tá ali querendo se desenvolver esse corpo dele, né? Desenvolver isso. Então, ele precisa de alguém que ajude ele nesse sentido de deixar ele fazer. Não é deixar fazer tudo. Esse é um outro ponto bem interessante também, que a gente tem que observar. Mas é fantástico, como tudo está interligado, né? A criança equilibrada, né? O adulto preparado, ou seja, o adulto tem que deixar a criança à vontade para ela fazer o que ela quer, né? É lógico, com um certo controle, mas o acesso para ela, para até a gente, como pais, notar o que ela tem até mais aptidão. Ela gosta mais de, sei lá, figuras geométricas, encaixes e tal. Não, ela gosta mais de livros, de leitura. A gente às vezes coloca tudo em cima da criança, né? E o que a gente gosta é que ela goste também, mas não é assim. Ela que tem que olhar para aquele universo e se encaixar nele, né? Eu acho que é muito isso. O método, eu acho que ele é fantástico porque ele dá essa liberdade, né? Dá essa autonomia para as crianças terem vontade própria e fazer o que querem, né? Nesse sentido. Isso. Né? A gente chama muito isso, Leandro, da liberdade guiada.
né? Esse Uhum. fazer o que às vezes nós adultos temos um grande problema com algumas palavras, né? Preconceito mesmo, um exemplo. A independência, a autonomia. Então quer dizer então era isso que meu filho vai poder fazer tudo que ele quiser? Não, não é isso. É uma liberdade guiada. No Legal. método ela fala dos limites, né? Tem poucos limites e consistentes. Por que ter poucos limites? Poucos limites é mais fácil de eu conseguir lembrar, da criança conseguir lembrar e de eu, adulto, ser consistente naquele dia que eu tô cansado, que eu cheguei em Uhum. casa, sabe, acabada, a criança tá ali, enfim. Então ela fala que seriam quais limites. Primeiro ponto deles, né? Uhum. Se a criança, a gente observar a ação da criança, enfim, se ela não está fazendo mal para ela mesma, se ela não está fazendo mal para um outro ser vivo ou para o ambiente, por que não? Isso é o que a Montessori nos pergunta, né? Então, um exemplo, se a criança quer riscar a parede, legal, riscar a parede, né? Vamos supor na sua casa, vamos supor que na sua casa você tem até uma parede que você demarcou que a criança pode riscar, ok, é uma regra sua, naquela parede pode riscar, mas na parede lá da sala da outra que não pode riscar, não, não pode, porque tá fugindo da nossa regra aqui. Agora, se você não pode riscar a parede na sua casa, ok, tudo bem, mas não tem nenhum lugar que essa criança pode riscar, porque ela pode se sentar, enfim, e riscar, rabiscar um livro, alguma coisa, ou desenhar que seja, não tem. Vamos lá, você não preparou esse ambiente, você não oferta em nenhum local e ela está te mostrando. Vamos lembrar que todo Uhum. comportamento ele comunica uma necessidade. E quando se fala de crianças, isso aplica até para nós adultos. E quando isso se fala de criança, mais ainda, porque essa criança ela não tem essas regiões, né? Como a gente sabe, o cérebro dela ainda está em pleno desenvolvimento. Então ela vai te falar isso Uhum. como? Oralmente, mamãe, eu gostaria de desenhar. Não, seria É. não é assim, não. Ela vai te falar isso através do comportamento. Ela tá te mostrando que ela quer desenhar, que ela quer riscar, enfim, riscou na parede. Opa, a parede está fazendo mal ao ambiente. É uma regra nossa, né? Não pode. Então, vem cá, vamos riscar aqui então, Leandro. Olha só, a gente tem a mesa, tem as canetinhas, entendeu? Então você conduz Uhum. essa criança. Então, ao invés de cercear, limitar, digamos assim, nesse sentido de ter, às vezes, regras até difíceis demais, que nem nós conseguimos seguir, muitas vezes nós adultos impomos regras que nem a gente consegue seguir. Imagine para uma Uhum. criança que acabou de chegar no mundo, que tem Uhum. ali todo um trabalho de criar o adulto que vai ser lá na frente, sabe? Quando a gente olha para essa Uhum. infância, olhando na visão montessoriana, ela divide assim, os planos de desenvolvimento, desde o nascimento até os 24 anos de idade, né? Ela divide dessa maneira. Uhum. Vamos lá, vamos imaginar esse indivíduo até os 24 anos. Ela faz um corte de 0 a 6 anos de idade, depois de 6 a 12 anos de idade, depois de 12 a 18 e 18 a 24. Então, de 6 em 6 anos. Ok? Ok. Vamos dar um zoom aí, então, né, no de 0 a 6 anos. O que ela fala? Que a cada plano de desenvolvimento desse, de 6 em 6 anos, esse indivíduo, ele está buscando um tipo de independência. Ok? Aí, qual que é o tipo da independência que essa criança de 0 a 6 anos está buscando? A independência física e biológica. Aí ela resume isso numa frase que é: ajude-me a fazer por mim mesmo, né? Me ensine ensinando. Uhum. Então eu quero me desenvolver, eu quero me desenvolver a minha independência física e biológica. Física, comer sozinho, tomar um copo de água, se trocar, tomar banho, biológico, enfim, ligado ao esfíncter, dormir, enfim, tudo isso. Então, assim, são Uhum. muitos pontos que essa criança entre 0 a 6 anos de idade tem que desenvolver, que ela precisa, o corpo dela, ela vem com aquele código genético pedindo ela para fazer isso. Daí, dentro disso, dá só uma pincelada desse assunto, porque é um mundo desse assunto que mas é o assunto que eu, Larissa, Leandro, Uhum. o assunto que eu vou falar agora, foi o assunto que quando eu conheci, mudou o meu maternar, que se chamam Uhum. períodos sensíveis. O que são esses períodos sensíveis? Lembrando os 0 a 6 anos de idade, lembrando que essa criança quer se desenvolver física e biologicamente, os períodos sensíveis vão dentro os 6 anos de idade, são as janelas de aprendizagem. Então, dentro desse período, eu tenho uma necessidade de desenvolver a linguagem, né? A escrita, o conhecimento matemático, como a gente colocou, o conhecimento para música, para ordem. Então, dentro desse período, ele tem esses períodos sensíveis dessa idade e ela vai te dando sinais, essa criança.
Tem uma tabelinha Uhum. com as idades e tudo mais, então ela vai te dando os sinais. Então, quando eu, adulto, tô aqui do outro lado, me guiando, vendo, sabendo que tem o produto sensível do movimento, por exemplo. Do movimento vai do 0 até os 6 anos de idade. Tal qual o da linguagem é o dos mais longos. Então, eu entendo que naquele dia que eu precisei, sei lá, ir para o mercado ou ir no shopping, enfim, que a minha criança viu aquele corredor lindo. Imagina aquele corredor assim, enorme. E ela dispara a correr. Eu entendo que ela está no período excessivo do movimento. Então, se ela está no período excessivo do movimento, eu tenho que atender, né, ajudar ela para que ela atenda essa necessidade de movimento dela ao longo do dia, já que eu sei que à noite eu vou no shopping, eu vou precisar que ela fique mais tranquila, um exemplo, né? Então eu Uhum. entendo que ela está fazendo aquilo, não é porque ela é chata ou porque ela quer, enfim, fazer passar vergonha ou qualquer coisa do tipo. Não, Uhum. não tem nada a ver com você. Você sai desse papel de melindre, sabe? Não, é ela atendendo a necessidade do corpo dela. É o Ela precisa físico, né? disso. É o físico, entendeu? Então, assim, tem Uhum. vários produtos sensíveis, e esse eu digo que foi o que mais me ajudou, porque, assim, às vezes a gente cai nisso, né, Leandro? Não sei se já aconteceu contigo. Às vezes a Uhum. gente olha e fala assim, meu Deus, por que hoje? Porque justamente agora Não, ele tá o fazendo meu isso. filho, ele entrava no mercado e saía correndo. E aí se Meu também. escondia. Meu Deus do céu, eu tinha que correr atrás dele, terrível. Não sabia, tá vendo? Agora eu já entendi. É uma necessidade física que ele tinha de extravasar, de muita energia, precisa correr, precisa fazer alguma coisa, né? Isso, Legal. isso. E aí tem uma questão, Laís, que eu acho que as mães, os pais, todo mundo tem uma dúvida muito relacionada a essa pergunta que eu vou fazer agora. Qual a idade que a gente precisa, qual a idade da criança para preparar o ambiente Montessori para que ela consiga aproveitar e se desenvolver? Qual que é a idade mínima? A partir do primeiro ano, a partir do terceiro ano, ou a partir do 0 ano? O que o método diz sobre isso? A partir de quando nós devemos preparar o ambiente Montessori para a criança? Uhum. Lembra que quando a gente estava falando do Pilares, a gente lembra desse ambiente preparado que faz parte desse pilar, tem esse ambiente físico, né? E tem um ambiente desse adulto. Essa Uhum. preparação desse ambiente começa antes, primeiro conosco, de eu entender, buscar fazer isso que a gente está fazendo, buscar entender sobre a minha visão de educação, o que, é que eu quero ofertar para o meu filho. E o físico, Uhum. de ter tudo baixo, ao alcance das crianças, desde o nascimento. Porque ela chegou no mundo, ela precisa se sentir pertencente àquele mundo. Antes, o mundo dela era o quê? A vida intrauterina, era aquela barriga. Era um ambiente perfeito para ela. Tudo acolhedor, temperatura, tudo certinho. Então, quando ela chega no Uhum. mundo, a Montessori falava que o principal desejo dessa criança é entender como essas coisas funcionam, como esse mundo funciona. E isso vai acontecendo bem devagarinho, né? Mas se Tá. eu posso ajudar no sentido de me comunicar com ela num tom de voz mais baixo, olhando para ela, essa troca de olhar, né? Eu Uhum. imaginar qual é a perspectiva que o meu bebê tem de visão, né? A gente sabe que assim que o bebê nasce, ele ainda enxerga de poucas distâncias, né? Ali 15, 30 centímetros, né? Depois isso vai ampliando. Então, um exercício bem legal para isso, sobre essa dúvida do ambiente, é isso. Hoje, chega na tua casa, ou enfim, quando acabar essa live, imita a estatura do teu filho. Se ele Uhum. tem de 5 anos para baixo, enfim, 5 anos, 4 e pouco, 5, de joelhos, entra no quarto do teu filho de joelho. Vê o que tu consegue fazer. Agora vai na Uhum. cozinha. Consegue beber água se Uhum. tiver com sede? Entendeu? No quarto mesmo, Uhum. tu tá com fome, ou no quarto mesmo, tu tá com sono, quer dar uma descansada, tu consegue alcançar a tua cama? E se ele for Uhum. um bebê, aí o desafio vai ainda mais, né? Você vai fazer o Aí quê? Colocar maior, realmente o teu rosto próximo ao chão. O que esse bebê está Uhum. enxergando? Será que se ele enxergasse próximo ali algum brinquedo, ou ele enxergasse o espelho, né? O que é Uhum. riquíssimo, assim, algo riquíssimo para o desenvolvimento do bebê, da criança. Será que se tivesse um espelho ia ser bom para ele? Então é isso, se Uhum. colocar no lugar e imitar a estatura, é desde o nascimento a gente pode preparar e ter Mas essa olha só, ele visão. nasceu. Eu não vou Uhum. pôr ele numa cama Montessori, porque imagina a mãe, né, lá, Isso. recém-operada, ela vai ficar ali, a cama Montessori é Se muito abaixando. baixinha. Ela precisa de um apoio mais alto para que ela, naquele momento, né, Ótima tua se pergunta. sinta melhor. Como é que faz? Uhum. Como que eu, Larissa, faria se eu tivesse um terceiro filho hoje? Porque eu não conheço o método como eu conheço hoje desde o Cauã, desde o meu primeiro filho. Como que eu faria? Depende primeiro dessa via de parto, se foi uma cesárea, ou até mesmo se não foi. Vamos lá. Eu teria um co-sleeper, um bercinho pequeno, alguma coisa próximo de mim.
Aquele no mini dia de... berço, o Isso, mini berço para você pôr o mini bebê, que fica do berço. lado da caminha ali, do lado da sua Do lado da cama, minha né? cama, isso. Com a Lara eu já fiz assim de maneira intuitiva. Já tinha tido a experiência do primeiro filho e vi que o berço ficou muito tempo ali, e às vezes lá no quarto dele, e à noite para dormir próximo da criança. Então ela ficou mais ou menos até uns 4, até uns 5 poucos meses, que depois esse berço, que a criança já começa a se levantar, ele não é mais seguro. Então, até uns 5 meses ela dormia à noite comigo ali do lado. De dia ela fazia sonecas no quarto dela, né? Ou o Uhum. berço, ou até a cama Montessori, enfim, vai do que tu te sente bem, não tem uma regra fechada. Tem que ser bom para você também, o adulto, nessa questão do conforto, entendeu? Nesse primeiro início, Leandro, a principal preocupação, eu não seria nem se é berço ou se é cama Montessori, digamos assim, até uns 6 meses, enfim. É Uhum. principal se, assim, durante o dia que essa criança está acordada, que ela tenha um ambiente que ela possa se movimentar mais livremente. A gente sabe que na cama, o colchão é mais mole. Então, o tônus dessa criança, o que ela precisa é de outra coisa. Ela precisa de um tatame mais firminho, entendeu? Então, se você já Um quiser EVA começar ali com no a... chão. Isso. Se você quiser Tá. começar com a Uhum. cama Montessori, ok. Quiser começar com o berço, ok também. Só não toma Uhum. cuidado para que ela não fique o dia inteiro deitada nesse berço e não consiga ter essa exploração que a gente precisa. Mas eu faria assim, teria um co-sleeper e durante o dia, as sonecas do dia, enfim, deixaria na minha cama ou na cama Montessori, enfim, de acordo também com a Uhum. minha recuperação, dependendo do parto, como você bem lembrou, né? Sim. Eu E faria aí vamos assim. pensar, beleza, ela fez um primeiro aninho, daqui a pouquinho ela Uhum. começa a andar, né? A partir de que momento? Então tá, vamos tirar o momento maternidade ali, muito bebezinho, né? A partir Vamos de que pensar ali, momento? Hum, tipo, perto de um ano, pode ser até antes disso, depende, porque assim, a gente tem vídeos, né? Tem as seguidoras sempre mandam, enfim, de bebezinhos bem, porque assim, quanto mais, nesse início tem que ser bem pertinho do chão mesmo. Então, se o bebê tem ali 8 meses, vamos supor que já está ali se rastejando, já consegue subir e descer da cama, tu pode colocar uma rampinha, por exemplo. Acho que vocês têm umas rampinhas bem baixinhas, né? Para ele temos. alcançar. Tem Que é também do a cama método bem. Pickler, né? Que tem muito a ver Isso, com Montessori também. Que é mais bebezinho mesmo, né? Para ajudar ao equilíbrio da criança, né? isso. Não, Pickler e Montessori, enfim, elas super Uhum. conversam, né? São teorias que se complementam muito bem, porque elas partem da perspectiva da criança, do bebê, e não da do adulto. Certo. O Uhum. quarto, esse quarto não é teu. Eu sei que a gente que é pai e mãe de primeira viagem, então a gente quer aquele quarto tudo, né? Mas aí tu olha, se tu Uhum. for pensar, o quarto é pro bebê, o enfeite tá lá em cima, o bebê não enxerga, nem enxerga aquele enfeite. É o começo de Com a conversa. prateleira, com aquele ursinho lá em cima, ninguém vê. Só, o bebê mesmo é só os adultos. Só os adultos. Então, assim, tem essa É. consciência. Quer fazer assim? Faz, tudo bem. Mas tem essa consciência de que tá sendo legal para ti. O teu filho ainda não vai. Porque se for para ser bom pro desenvolvimento dele, tu vais ter que ter próximo ao chão mesmo. Uma Uhum. estante bem baixinha, né? No começo, esses brinquedos ficam ali próximo ao chão mesmo. Depois que ele já vai querer Uhum. começar a se levantar ali, 6, 7 meses, é interessante ter aquele espelho, né? O espelho com a... Primeiro esse espelho ele fica deitado, para a criança, o bebezinho se vê ali na frente, depois esse espelho fica em pé. Uma barra é super interessante ter essa barra, porque ele vai ajudar a fazer esse movimento, né? De 6 meses e Uhum. pouquinho, até às vezes antes ele já vai querer fazer isso aqui. E aí depois ele já fala. Não, o espelho, eu acho que ele traz a noção, desde pequenininho, dele, né? Do espacial, dele como ele é, né? Do Desde pequenininho. Então, autorreconhecimento, isso. o autoconhecimento, exatamente. Então, faz parte do mobiliário Montessori, né? Essa questão do espelho no quarto. Igual você falou, o Sim, espelho primeiro na vertical, para ele ver o isso. corpo dele inteiro, e depois pode ser na horizontal, né? Com um pegadorzinho para ele poder Ao ajudar a contrário. andar. Ao Ao contrário? contrário. Porque primeiro esse espelho vai estar deitado. Você imagina que o bebezinho está Tá. deitadinho ao Lego. O Lego vai ser o bebê. Ah, E o ele está bebê aqui tá brincando. rastejando, né? Ele tá de barriga para cima, principalmente no começo, deixa muito esse bebê de Tá. barriga para cima, enfim, depois é importante isso, a gente não vai colocar esse bebê em posições que ele não conseguiu se colocar sozinho. Então tem até aquela do tummy time, dessa questão do pescoço e tudo mais. Calma, não é esse o caminho, a gente vai deixar esse bebê ali, barriga para cima para ele explorar e tudo mais, conhecer, gente, ele vai descobrir o corpo dele. Imagina que o corpo ele tava lá todo Uhum. agarradinho. Aí ele vai descobrir que ele tem uma mão,
Ele vai pôr essa mão na Uhum. boca, ele vai ver a sombra que essa mão faz. Então, assim, é muito desenvolvimento, muito mesmo. Quanto mais a gente Uhum. entender de cada microetapa, é porque nós adultos, a gente está ali olhando e acha que o bebê não está fazendo nada, tipo, não está acontecendo nada. Aí ele está ali de Uhum. boa. Não, tem um monte de coisa acontecendo ali dentro daquela cabecinha, entendeu? Tem um período da Uhum. mente absorvente e inconsciente, que acontece entre 0 aos 3 anos, que vai culminar com a Perfeito. mesma coisa que lá na frente a gente descobriu hoje, né? Montessori já tinha visto, que são os primeiros 1000 dias de vida. É um outro gancho, daria uma Uhum. live inteira só sobre isso. Tá, então o espelho vamos É dizer, um super equipamento essencial. ali, né? Um móvel importante. O que mais, além do espelho? Vamos lá. Falamos da cama baixinha, falamos do espelho, Calma. podemos falar dessa questão do se trocar, né? Que esse bebê vai começar a se Uhum. trocar, escolher as peças de roupa e tudo mais. Então, ter também pode ser o varão com as peças baixinhas, pode ser que seja você comprou uma cômoda e aí as 2 primeiras gavetas debaixo da cômoda você vai deixar para esse bebê depois começar. Quando ele tiver esse movimento, né? Antes disso, quando ele for fazer se sentar, aprender a se sentar, né? 6 meses, para enfim, ter uma cadeira bem baixinha mesmo, bem próxima ao chão, né? Pode ser uma cadeira Uhum. cubo, que a gente fala que é uma cadeira, ela é bem firme, estável, né? E aí ele vai lá na frente depois usar isso para essa mesa, essa cadeira vai acompanhar o tempo inteiro no quarto dele. O Uhum. espelho, a cama acessível, na verdade são itens que acompanham, são os mesmos itens. O que vai acontecer com esses itens é que eles vão crescer de proporção. Primeiro a gente precisa que eles sejam pequenininhos, depois eles vão É. devagarinho crescendo, entendeu? É Uhum. acessibilidade mesmo. A Eu acessibilidade estava é a palavra, olhando e com essa, segurança, né? tava olhando essa cadeira e mesa cubo, né? Porque ela acaba se encaixando uma na outra, né? Então hoje a Casa Tema tem as mesinhas e cadeirinhas infantis lá. Legal. Mas não dá. Para essa idade que você está falando, é um pouco menor ainda. Tem que ser mais baixinho, né? Sim. Então, eu até comecei ontem a levantar todos os novos modelos de produtos que a gente Oi, está desenvolvendo que para legal! lançar ainda, se der esse ano, para Olha que complementar todas essas etapas, né? Desde o 0, 1, 2, 3, aí você vai ter toda essa solução. A gente vai tentar trazer isso para todo mundo que tem interesse, né? Nossa, Ter Leandro, tudo isso no vai ser local só. incrível. Que massa, num É, local só, porque, estamos. gente, quando a gente é pai de primeira viagem, a gente quer isso, assim. Pai de primeira, segunda, quer que Uhum, seja. A gente quer chegar lá e resolver, digamos assim, né? Puxa, aqui eu sim. tenho a mesa, a cadeira, o espelho, a cama baixa, eu tenho tudo. Nossa, que massa isso. Olha, eu já quero Ontem eu já ter outro peguei filho. vários projetos. Vamos fazer agora isso aqui. Vamos focar no quarto monitorando que a gente tem que ter toda essa solução. Acho muito importante. E além de tudo, assim, é uma forma de a gente poder colaborar também, né? Com ajudar as crianças, ajudar os pais Super. que gostem do método e queiram se aprofundar. Eu acho que temos que fazer esse papel aqui não só como lojista, mas como pessoas, né? Para melhorar o mundo e melhorar todo mundo, né? Melhorar a nossa evolução, nosso crescimento. Acho que é super Elas importante são isso. isso, Uhum. elas são essa chave, né? A Montessori, ela tem um olhar assim para essa infância que é muito apaixonante, porque ela vem de uma maneira incrível, assim, até poética às vezes falar de que essa criança, ela é o pai do homem. Para pensar nessa profundidade disso, assim, se eu olho para o meu filho hoje, não importa a idade que ele tem, um bebê, enfim, se eu olho para ele e enxergo ele como o pai do homem, em que sentido? Ele é o pai da humanidade. Ele está ali hoje Uhum. construindo o que a gente vai ter lá na frente. Então, o quanto Uhum. mais de investimento eu hoje fizer em prol desse bebê, dessa criança, do meu filho, eu estou ajudando a mudar toda uma geração, né? E quando a Perfeito. gente pensa assim, Perfeito. ah, Muito mas bom. Larissa, é só um quarto acessível. Não, não é só um quarto acessível. Eu tenho esse exemplo claro aqui, como eu comentei, quando o meu filho mais velho nasceu, eu não tinha esse conhecimento. Enfim, então, eu não tive nada, assim, praticamente Uhum. ao alcance dele. Demorou, eu demorei. Eu tive que entender cientificamente, por exemplo, que ele tinha que mexer nas Tupperware, um exemplo. Que ele tinha. Eu tive que entender cientificamente que eu tinha que deixar ele usar essas mãos, sabe? Quando ele Uhum. queria se trocar, às vezes é natural. A gente, ainda mais pai e mãe de primeira vez, não deixa que a mamãe faz pra você. Aí vai lá, Uhum. abotoa, faz tudo, a mamãe peiteia, a mamãe calça, a mamãe dá a aguinha.
Então, assim, a gente sem querer acaba confundindo esse amor que nós temos com a servidão, digamos assim, sabe? Então, assim, É. esse amar, na verdade, é eu muitas vezes dar um passo atrás. É eu primeiro ensino, obviamente, se eu quero que Uhum. ele aprenda a beber água num copo de vidro, usando um copo, eu vou ensinar que ele tem que carregar, né, esse copo, eu vou dar um copo mais fino que ele consiga pegar, eu vou ensinar que ele tem que carregar com as duas mãos para daí beber essa água. Mas aí eu ensino, eu modelo, eu apresento, que é o nome formal que a gente chama no método, eu apresento essa atividade, beber Uhum. água, escovar o dente, lavar as mãos, se trocar, qualquer uma que seja. Eu apresento e eu me afasto. Eu deixo ele fazer, eu deixo ele tentar. Então, o meu filho mais velho demorou assim para ele se trocar sozinho e tudo mais, e não tinha acessível. Já com a minha Uhum. filha mais nova, que hoje tem 5 anos, foi incrível acompanhar a diferença, ver o simples, em aspas, gordos e luminosos, o simples fato de eu preparar esse ambiente, deixar acessível para ela, impacta em tudo, assim. Ela é uma criança autônoma, independente de quer se vestir, vai lá, se troca, coloca uma roupa, não gosto Uhum. dessa, e vai aprender a conhecer o que ela gosta também, né? Porque ela se vê, ela consegue ver, consegue fazer. E isso está ligado diretamente Uhum. à autoconfiança, à autoestima, se desenvolver Uhum. isso de maneira intrínseca, né? Não é É, aquilo que. igual você falou, a gente acaba às vezes querendo agradar a criança, dar tudo, e você está atrapalhando, né? Eu vejo isso aqui em casa. Ah, não, e põe a mão às vezes, cruza os bracinhos assim, ó, e quer o suco na boca, assim. Ô, Benício, aí não, pô, toma aqui um copo. Mas a gente tem que começar desde cedo, porque depois a criança começa a criar alguns vícios de, né, o pai traz para mim, a mãe traz, a mãe dá É, na boca, e realmente a gente tem que deixar eles, quanto mais eles terem essa autonomia para eles se desenvolverem, né? Eu acho que eles serão pessoas melhores no futuro, né? Eu acho que a tendência é que eles consigam evoluir mais do que o outro que está ali, né? Sempre tendo as coisas na mão, sempre os pais ali o tempo inteiro dando, né, o suporte e tal. O suporte tem que dar, mas não na boca, não na mão, não assim, tudo muito fácil, né? Tem que ter um trabalhinho, tem que ir lá pegar o copo, colocar o suco no copo e beber, tem que ter essa questão dentro de casa. A gente tem que estar atento a esses detalhes, né? isso, eu percebo que às vezes a gente, né, a gente não faz isso por mal, né? Quando a gente É. acaba, né, dando, tipo assim, facilitando demais, digamos assim, dando tudo na boca, não é por mal, a gente entende isso, né? E quando a gente percebe que de uma hora para outra a gente deu tudo na boca, depois a gente quer que ele vá lá e faça sozinho. Ele não tem repertório para isso. Não Uhum. você não criou esse ambiente propício. Então, se você oferta esse ambiente propício, deixa ali uma jarrinha que seja pequena com água, é, e para ele ir fazendo isso, porque assim, eu observo, vou te falar que com a amostra, as duas amostras que eu tenho aqui em casa. Naturalmente, a Uhum. criança ela nasce querendo fazer as coisas. Ela nasce querendo ter essa independência. Lembra que a Montessori fala dessa independência física e biológica? Ela nasce querendo isso. Só que, às vezes, nós adultos atrapalhamos nesse sentido de ser tantos empecilhos. Não, deixa que eu faço, que eu faço mais rápido. Não, você vai cair, vai se quebrar, vai se machucar. Ou não, a gente está Uhum. atrasado. Enfim, às vezes são tantos que ela depois deixa de tentar fazer. Ela realmente ele faz melhor. Realmente ele faz mais rápido. Realmente depois eu faço. E isso quando a gente olha com um olhar mais amplo, como eu disse, interfere na autoestima, interfere na autoconfiança, interfere nesse adulto lá na frente, no que ele vai se tornar. Eu sei Uhum. beber água, eu Tá posso ir lá certo. beber água. Mas aí eu, adulto, tenho que ajudar, né? Nesse sentido, do ambiente. É a palavra. Por isso que faz parte dos pilares, né? Os pilares mais ativos do Uhum. método são esse. Primeiro é o ambiente preparado. O adulto preparado que faz parte desse ambiente, uma relação simbiótica, para culminar, é até Uhum. um triângulo, na verdade, que vai culminar com essa criança mais equilibrada. Porque ele não vai conseguir fazer sozinho. Então, se a gente Uhum. oferta um ambiente e não atrapalha em querer ajudar demais, em querer proteger demais, né? O demais. Uhum. Qual é o caminho do meio? Essa é a nossa busca Uhum. todo dia, Uhum. né? É assim. Tava falando, eu lembrei daquela situação que eu vi muitas vezes que na hora de você falar com a criança, você tem que estar na altura dela, olhando no olho Sim, dela. Isso também tem a ver com essa questão do adulto preparado para falar com a criança, para interagir com a criança? Tem, né? super.
Super. Lembra que eu estava Uhum, comentando contigo desse modelar, desse ensinar, que a gente ensina ensinando? No método, né, na formação, o que que nós aprendemos? Sem ensino formal, que é apresentar uma atividade. Então, nós chamamos praticamente tudo de atividade e a gente chama esse fazer da criança de trabalho. Então, se eu vou uhum, conversar com a criança, sendo para apresentar uma atividade ou não, para ensinar algo ou não, sempre eu tenho que me abaixar no nível do olhar da criança. E isso é outro uhum, teste para quem está assistindo fazer assim. Pega você e seu esposo, você e seu namorado, enfim, duas pessoas. Um vai ficar de joelho imitando a estatura da criança e o outro vai ficar de pé. E esse de pé vai imitar esse adulto, ele vai passar um comando simples que seja. Vamos lá. Filho, vai tomar banho que já está na hora, né? Já está na hora de tomar banho. O que está ali ajoelhado, você vai perceber, gente, você não vai conseguir enxergar o rosto dessa pessoa. A claridade interfere. Se eu ficar de cima aqui, a claridade já interfere, né? Eu não consigo, uhum, primeiro ponto. Então, a gente faz leitura das expressões faciais, nós fazemos. Eu estou lendo a sua expressão facial agora. Então, se a criança está ali, primeiro ponto, nessa altura, ela já não está nem conseguindo enxergar o rosto, ela não vai conseguir ler essa questão da expressão. Entender as uhum, palavras, nós temos que falar mais devagar com as crianças. A gente fala muito rápido. Então, falar mais devagar, falar poucas palavras. Às vezes a gente só quer ensinar ela a segurar o copo com as duas mãos. Aí a gente fala, olha, porque a água, porque vai cair, porque não sei o quê. Resumido, poucas palavras, fale devagar, uhum, fale lentamente, repete e faz devagar, vamos supor. É isso, são uhum. 3 pontos. Falar devagar, no nível do olhar da criança e falar menos, né? Su- Não Super precisa ser importante, né? não precisa ser toda aquela palestra, enfim. Tenta ser mais direto, entendeu? E Mais observa. prático, né? Uhum, Isso. E observa a reação dela. Porque às vezes a gente é o quê? uhum, Reativo, né? Ela ia uhum, fazer isso, aí você já foi, fez na frente, já fez com a sua mão maior e mais rápida, e aí a mão dela que é menor uhum, e não conseguiu essa ação, essa independência, né? E é um processo, assim. É devagar. uhum. Quebra, mexe muito com a gente, né? Essa Sim. mudança. Por isso que eu acho até que Montessori, na verdade, é para os adultos, não é nem tanto para as crianças. Todo mundo aprende. Todo mundo, o Legal. primeiro a ter que aprender somos nós, né? É. Bom, gente, a gente está ali, falta mais 10 minutinhos aqui de live só, né? Nossa, passou muito Então, eu rápido. queria rápido, né? Assim, é muito extenso o assunto, né? Teria muitos pontos mais para serem abordados, né? Com mais Muitos. detalhes. Mas, enfim, a gente, inclusive, para quem está assistindo, a gente vai fazer uma outra live complementar a essa para tirar mais dúvidas. Aí a gente vai focar mais nas dúvidas dos nossos clientes, dos nossos amigos, das pessoas que estão interessadas, né? Aí vocês enviam as suas dúvidas, que a gente tira isso ao vivo na próxima live, que deve ser daqui umas 3 semanas, 2, 3 semanas. De novo falando sobre Montessori. E aí, um spoiler antes, gente, ó, sobre a Casa Tema, a gente tá na véspera de uma Black Friday, né, que começa aí no mês de novembro, então a gente vai ter dezenas de coisas aí, de produtos com preços super acessíveis, a gente tenta fazer um excelente custo-benefício nos nossos produtos, tendo do mais barato até o outro que quer um produto um pouco mais completo e tudo mais, então quem está assistindo e tem interesse, em novembro a gente vai começar a nossa Black Friday já no início do mês, então aproveitem. Bom, Legal. voltando para o nosso assunto, vamos lá. Se a gente. Puta, é difícil colocar tudo no quarto. Quais seriam os principais produtos, os principais objetos no quarto, na cozinha ou na sala? O que você poderia nos dizer que não pode faltar para quem quer ter pelo menos alguma coisa Montessori para ajudar nas crianças? Quando a É gente difícil, pensa né? em. É porque é É tudo assim, complementar, né? Assim. tudo está interligado. Um exemplo, se Uhum, eu tenho um quarto, uma cama baixa, por exemplo. Eu tenho um banquinho para a criança acessar e escovar o dente dela. Eu tenho uma torre de aprendizagem, por exemplo. Mas se eu adulto não deixo ela fazer, se eu adulto não tenho paciência para ensinar como se faz, ensinar como se escova o dente, ensinar como se troca, se eu não tenho essa paciência para mediar, a realidade é essa. De nada vai adiantar eu ter todos esses artifícios, todas essas coisas físicas, se eu, primeiro, não também quiser ajudar nesse uhum, sentido. Então, ok, tem um adulto que está imbuído, que quer, ele quer ver essa autoconfiança, essa independência nascer de maneira intrínseca. Então, focar nesse ambiente, no quarto, a cama,
essencial, e o se trocar. Eu acho que se eu pudesse escolher duas coisas, que foram as primeiras coisas que eu Uhum. mudei quando eu conheci o método, né? Foi a cama e o se trocar. Que eu vi uma maior diferença nessa criança, nessa construção do processo de independência dela. Na sala, seria. Eu vou pôr essa estante na sala porque o quarto é pequeno. Estou imaginando que meu quarto era pequeno. Então eu comecei a ter estantes para deixar os brinquedos mais baixos, né? E eu tirei alguns brinquedos. Eu fiz um rodízio de brinquedos, né? E essa estante, então, ela era da minha cintura para baixo, entendeu? Então, uma estante baixa mesmo. Uhum. Então, eu tenho poucos brinquedos na sala, numa estante, para que ela possa acessar, por exemplo, né? Então, ela tem um campo Tá. para ela brincar ali. Mesa, uma mesa e cadeira Aquele baixinha. livreiro que é Hum, baratinho, que você pode pôr ali perto da sim, cama com os livrinhos para também. estimular a leitura, estimular a noite, Perfeito, né? Também, né? perfeito, perfeito. Porque tem É coisas assim, que são tão pequenas, né? Tão baratinhas que, sim. gente, E sabe o que eu ia faz, te falar? ajuda, né? Ah, Ajuda. E uma coisa pequena, barata, e que eu coloquei recentemente, gancho perto da porta para chegar, colocar um casaco, colocar, enfim, a uhum. mochila da escola, por Na exemplo, altura um dela, gancho. claro, ali para ela poder Sim, colocar e depois pegar. o gancho baixinho foi outra coisa super simples para ela, por exemplo, no banheiro. Esse gancho, na verdade, eu sou a louca do gancho. Eu tenho um gancho em um monte de lugar. Eu tenho na entrada de casa, na porta do quarto deles, assim, porque é casaca, é chapéu, alguma coisinha assim, enfim. No banheiro para pendurar a toalha. Tomei banho, Uhum. vou pendurar minha toalha, porque depois a gente cresce e fala que o adulto deixa a toalha em cima da cama molhada. Então eu tenho que ensinar o meu filho, né? Eu tenho que ensinar. Então põe um gancho Sim. para ele ali. Então um gancho para ele pendurar a toalha. A mesa, a cadeira também acho que foi outra coisa. Ainda mais, nossa, na pandemia somente isso. Nós home Uhum. office, enfim, trabalhando ali. Então eles amam, não sei os filhos de vocês, mas os meus amam a minha mesa. A mesa deles é linda, Uhum. maravilhosa, a mesa baixinha, mas eles gostam da minha também. Então, ter uma mesa, imagina como que seria se eles não Uhum. tivessem a mesa própria deles. Então, ter a mesa também com lápis de cor ali, eu acho super, assim, aí você vai colocar onde couber, no quarto, na sala, né? E se Uhum. fosse, acho que para a cozinha agora, a gente falou do quarto, falou da sala, acho que para a cozinha seria a mesa baixinha também para ele comer, né? É, fazer um lanche, às vezes, nem sempre todas as refeições a gente faz em família, às vezes acaba da criança sentar e fazer um lanche sozinha ali, para ela montar também, sabe? Uhum. Ou você tem aquelas mini cozinhas, que é tipo um sonho, super fofo aquilo, ou Eu você vi. pode ter, né? É, É muito animal. Muito encantador. legal. Dá até vontade de ser criança de novo, só para poder usar tudo aquilo, né? Então, ou você tem ali uma mini cozinha com as portas, gente, que funcionam de verdade. A porta abre, a porta fecha. Dentro da porta terão utensílios de verdade. Então, vai ter o bowl que a Uhum. criança usa de repente para colocar um Uhum. Danone com cereal, ou uma tábua para ela cortar a bananinha ali para ela comer, enfim, coisas de verdade. As crianças querem coisas reais, não se enganem. Uhum. É legal os de brinquedo? É legal. Mas se ela tiver a possibilidade de fazer o de verdade, também ela vai preferir, às vezes, muito mais. Agora, se você já não tem a mini cozinha, você pode pegar os armários de sua cozinha, da parte de baixo, Uhum. sabe? Ou algumas É, tipo uma gavetas. cadeira, ela sobe e fica ali na pia ajudando a mãe a fazer alguma coisa, né? A Aí própria seria a torre torre de lá que tem aprendizagem. Isso. isso, que tem Isso, mas uma eu digo assim, elevação para. isso, às vezes antes mesmo disso, ela vai montar a mesinha dela. Vamos supor que ela vai fazer um lanche, ela vai montar a mesinha dela. Usa os armários de baixo, as portinhas de baixo para deixar algumas coisas que a criança possa mexer. Ai, vamos fazer Uhum. um bolo, já vamos fazer alguma coisa. Aí usa a torre para elevar esse chão, lembra? Ou a gente Uhum. baixa o mundo, ou a gente eleva o chão. Então, com que eu posso abaixar o mundo, eu abaixo esse mundo. Os potes, a cama, a mesa, o que eu A vou torre elevar. a gente ainda não tem no site, mas é um dos primeiros a Olha entrar no aí, nosso ali portfólio de lançamento para esse ano ainda. Essa torre vai ter que entrar. Ela é muito uau, legal. para Ela é esse ano muito legal. ainda. É muito incrível. Para A esse torre, ano. assim, É. e você usa por muito tempo, por muito tempo. Desde quando o bebezinho, enfim, já consegue ficar de pé firminho, porque ele tem essa estabilidade, é um móvel estável e a criança tem onde se apoiar. Desde ali você já Uhum. pode começar a usar. Então, tem vídeos assim que as seguidoras mandam, incrível, de bebezinho de 1 ano, na torre ali, e mexendo, lavando alguma coisinha, passando a esponja. É uma experiência sensorial incrível. Até, Uhum. mas, assim, a minha filha tem 5, ela usa torre. O meu mais velho, às vezes, dependendo do lugar que vai alcançar, ele tem 8, usa torre. Então, assim, são móveis. O que eu acho que é mais legal é isso. Serem móveis que Uhum. dá para acompanhar essa vida dessa criança por muitos Uhum. anos. Algo sustentável, né?
Puxa, que Sim, massa, sim. adorei saber que vai ter a torre É, também. e falando em sustentabilidade e longevidade, né, a gente procura sempre fazer os nossos móveis também com a questão dos pés com dupla furação. Então, você tem uma caminha hoje montessoriana, beleza, o filho cresceu, está com 7, 8 anos, quer subir a cama, você sobe a barra e aí você tem a cama solteiro, tradicional, então você Legal. não vai ter que desperdiçar Puxa, isso aquele é móvel, não. incrível. Você consegue usar ele por 10, 15 anos tranquilamente. Isso faz parte do nosso DNA. É importante que as pessoas saibam Não, disso é também. muito importante isso, porque chega muitas pessoas falando isso. Ai, Larissa, Montessori é tão lindo, ou Montessori, enfim. Nossa, mas eu não consigo montar um quarto inspirado no método porque é muito caro, porque não sei o quê. Então, assim, há opções, né? Há Uhum. possibilidade. Olha só, Sim, você claro. fazer um móvel já pensando dessa forma. É incrível. Perfeito. Gente, então, ó, vamos pegar agora acho que as dicas finais aí da Larissa para a gente finalizar. Já faltam aí 4 minutos para 5h30, né? Muito bom. Acho que é muito conhecimento, é muito gostoso conversar sobre esses assuntos. Primeiro, assim, para a gente crescer, aprender, né? Acho que a aprendizagem a gente nunca pode deixar de aprender, sempre está pensando em aprender coisas novas, em melhorar. E poder compartilhar isso com os nossos clientes, né? Com as pessoas que têm interesse, os pais, para as mães. Então, acho que é um papel muito interessante esse que a gente está fazendo aqui hoje, muito gostei demais. Mas, Larissa, fala aí as Legal. suas dicas finais do método para a gente poder daqui a pouquinho fechar. Bom, eu acho que se hoje eu conhecesse o método Montessori pela primeira vez e quisesse saber em poucas palavras, eu iria falar assim: estude sobre o seu filho, estude sobre desenvolvimento infantil, Uhum, entenda como curtir a infância junto com ele. Porque às vezes a gente está uhum, assim, muito correndo, a nossa vida do dia a dia é muito corrida e a gente não consegue perceber a beleza que é, né, ver a própria vida uhum, se desabrochando diante dos nossos olhos, que os nossos filhos têm esse poder. Então estude sobre desenvolvimento, se você curtiu, se você gosta, se tudo que você ouviu hoje está de acordo com os seus valores, né? Então busque entender mais sobre o uhum. método Montessori. Se quiser, é muito bacana seguir também, seguir o Viver Montessori no Instagram, nas redes sociais, no YouTube também. Eu sempre tento trazer de uma maneira bem leve o dia a dia, porque tem muito mais conteúdo. Isso foi só uma pontinha, assim. A gente nem falou sobre vida prática, que é uma coisa que eu Pois mais é, mostro, que eu mais vai, falo ali no Instagram, para só para encorajar essa compartilhar com os família. nossos, só para compartilhar com o público que está assistindo, a gente vai ter 3 lives com a Larissa, então essa é a primeira, teremos a segunda, depois uma terceira, que eu acho que vai trazer tudo, não tudo, né, mas assim, mais conteúdo, mais dicas, mais praticidade, mais ajuda, e a gente vai, um pouco do que você falou, né, a gente precisa estar mais próximo das crianças, né, a gente tem vida muito tribulada, a gente trabalha, Muito. chega em casa tarde, muitas vezes, e não para ficar com o nosso filho ali, né, curtir, porque tem que chegar a fazer as coisas. Então, assim, é muito importante isso. A gente que é pai, as mães também, por mais que a gente tenha uma vida difícil fora de casa, quando chega em casa, né, vamos tentar deixar o celular de lado, Isso. né? Não ficar ali falando com a criança e querendo postar alguma coisa. Vamos dar uma atenção maior para as crianças, né? Elas merecem, elas precisam desse engajamento, logo nesse início da vida, né? Que você estava Do falando, é início da vida, muito isso mesmo. importante. É muito importante. A Lia Luft, se eu não me engano, ela tem uma frase Uhum, muito linda, assim, ela fala assim, que a infância é o chão que nós vamos pisar o resto das nossas vidas, né? Todo o uhum, repertório hoje de mundo, né, de carinho, de amor, de afeto, de preocupação que você está ofertando para o seu filho hoje, vai fazer parte de toda a trajetória da vida dele, até a vida adulta, enfim, de tudo. E lá na frente ainda, ele enquanto um jovem, um adolescente, depois que ele for um pai, uma mãe, olha o repertório, olha as memórias uhum, afetivas que você vai estar ali plantando, né? Quando o seu filho olhar as fotos ou ouvir vocês conversar e falar, olha, ele sabia se trocar sozinho, ele sabia porque ele conseguia alcançar, ele era... Gente, é ser respeitado. Para pensar. uhum, Além de ser... A gente olha para uma criança se trocando sozinha, por exemplo, ou pegando as coisas, fazendo as coisas, nosso primeiro pensamento é achar que é fofo, lindo. Realmente é fofo, é lindo, é muito fofinho. Mas antes disso, a gente tem que pensar que é questão de respeito. ah, Respeito, né? É uma coisa tão simples você poder beber água quando você sente sede, ou você poder ir para sua cama uhum, e dormir quando você sente sono. Por que que para as crianças tem que ser só fofo e bonitinho? Então, pensar nisso primeiro, sabe?
Então, quando Uhum. ela é respeitada e amada, tem alguém pensando nesse ambiente dela desde o início da vida dela, ela carrega isso e ela passa para uma próxima geração. E aí a gente vai Exato. devagarinho. É transformação. É muito potente Construindo um isso. mundo melhor, né? É Isso muito, mesmo. muito. Isso Respeito acima mesmo. de tudo, perfeito. Larissa, muito obrigado por essa oportunidade aqui de estar conversando com você. Foi muito gratificante, muito bom. Vamos fazer mais duas, pessoal. Então, aí avisem os amigos, os Isso pais, mesmo. quem tem interesse, que a gente vai ter mais lives sobre Montessori com a Larissa aqui no canal da Casa Tema. Não é isso? Muito obrigada, isso. Muito obrigada pelo Obrigado. convite. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.